Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Felipe Silva e eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Você já orou a Deus pedindo alguma coisa? Tenho certeza que sim. A filha de Jairo pode nos mostrar como podemos receber aquilo que pedimos a Deus, se isto realmente for a vontade de Deus. Imagina que você está pedindo a Deus um emprego, assim como muitas outras pessoas, 14 milhões mais ou menos só no Brasil. Você está desempregado e precisando de ajuda. Você está até sem força. Vai em agências, divulga o seu currículo na internet, mas não consegue nenhum emprego. Entretanto, todos os dias você está orando e pedindo a Deus para que abra uma porta para você, mas parece que nada acontece. Isso é muito ruim, não é verdade? Quem nunca passou por situações desesperadoras? Para alguns, pode ser desesperador apresentar um trabalho de final de curso, numa faculdade, por exemplo. Para outros, pode ser uma grave doença na família, ou mesmo uma perda de emprego, ou outras instabilidades que a vida sempre traz sobre nós. O fato é que todos nós passaremos por algumas coisas. O fato é que todos nós passaremos por algumas dessas difíceis aflições e precisamos aprender a como lidar com elas e o que fazer diante delas. Apesar de cada aflição e situação desesperadora exigir ações específicas da nossa parte, existem algumas ações que a Bíblia nos ensina que certamente funcionarão para qualquer situação. E hoje eu quero falar sobre Jairo. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 41. Jairo vivia uma situação desesperadora. Sua filha de 12 anos estava morrendo. Mas é diante dessa situação desesperadora que veremos algumas coisas que Jairo fez e que fizeram toda a diferença, para que ele passasse por essa situação de forma vitoriosa. E hoje eu quero falar de 4 atitudes que devemos ter diante de situações difíceis. A primeira atitude foi que Jairo procurou Jesus. Jesus estava fazendo a sua missão como de costume, mas naquele dia, um homem saiu da sua zona de conforto, saiu desesperado em busca do Senhor Jesus. Ele era Jairo, chefe de uma sinagoga. Lá no Marcos capítulo 5, versículo 22 vai dizer: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Situações desesperadoras e difíceis exigem que intensifiquemos a nossa busca, que derramemos o nosso coração, que mais do que nunca nos empenhemos em buscar o Senhor Todo-Poderoso, que é a resposta para todas as nossas dores. Jairo fez isso. Poderia ter ficado chorando, murmurando, lamentando-se da dificuldade que estava vivendo, mas ele preferiu sair do seu lugar e buscar a Jesus. E se talvez você está aí, passando por um momento difícil, desesperado, não sabe o que fazer, a primeira atitude que você deve tomar é procurar ao Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que você vai encontrá-lo. E essa situação difícil que você está vivendo, Ele vai te dar a solução. E a segunda atitude é: Jairo clamou a Jesus. Ao encontrar Jesus, Jairo sabia diante de quem estava, do poderoso Deus, e suplica ao Senhor o socorro que precisava. Insistentemente lhe suplicou. Jairo sabia aquilo que buscava. Ele sabia onde procurar e sabia que podia clamar a Jesus com fé, pois seria ouvido. A ousadia de Jairo é uma ousadia que precisamos ter quando passamos por situações desesperadoras. Devemos resistir à vontade de desistir, ou mesmo de murmurar, e nos entregar ao clamor e à súplica.
E a terceira atitude foi: Jairo creu que Jesus podia mudar a sua situação. Jairo estava tão focado em sua busca, com a sua fé operando de tal forma que teve até mesmo a ousadia de dizer a Jesus aquilo que o mestre deveria fazer. É claro que Jairo não estava desrespeitando Jesus, mas apenas demonstrando o tamanho da sua fé no poder de Jesus Cristo, de mudar a situação dele. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 23. Diante de uma situação desesperadora, a nossa fé é a nossa maior arma. Precisamos crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. Ei, você que está me ouvindo agora, coloque a sua fé em ação. Talvez você está vivendo um momento desesperador. Só que o Senhor Jesus me enviou aqui através desse vídeo, desse áudio, para te dizer: coloque a sua fé em prática, porque a partir de hoje, Jesus ele entra na sua casa e, se você crer, ele cura todas as suas feridas. Aleluia, aleluia. E a quarta atitude foi que Jairo não desanimou diante das más notícias. Aqueles que estavam cuidando da filha de Jairo logo vieram até ele para trazer a má notícia. A menina havia morrido. Em outras palavras, toda a disposição de Jairo, na visão deles, havia falhado. Ele não havia conseguido o milagre que com tamanha fé e disposição tinha ido buscar. Porém, Jairo mostra uma fé impressionante. Enquanto os outros estavam pedindo para que Jesus não fosse mais incomodado, e alguns estavam até mesmo rindo da fala de Jesus, de que a menina estava apenas dormindo, Jairo se mantém ao lado de Cristo até ver a sua missão cumprida, que era de levar Jesus para impor as mãos sobre a sua filha. Nem mesmo diante da notícia da morte da sua filha, Jairo teve a sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus e não desanimou diante das más notícias. Mas nós não podemos esquecer que Jairo é uma pessoa como nós. Nós temos sentimentos. Quando levaram a notícia que a filha dele já estava morta, naquele momento ele perdeu o chão. Um único pensamento que ele ocorreu deve ter sido: o socorro demorou demais. O coração daquele pai estava morrendo naquele momento. Toda a sua confiança naquele momento se desfez, mas Jesus não mudou. Jesus olhou nos olhos de Jairo com firmeza e certeza, mas com carinho, e disse: não tenhas medo, somente crê. Talvez tenhamos chegado hoje aqui duvidando até da eficácia das nossas orações, mas precisamos agir como Jairo, que tomou a atitude e confiou em Jesus e levou Jesus até a sua casa. Amados, você que está me ouvindo até agora, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Certa vez uma pessoa me disse que devemos fazer o necessário e depois o possível, e quando menos esperamos, estaremos fazendo o impossível. É assim que este milagre nos ensina. Se você sabe o que é necessário para alcançar o sucesso em uma determinada área da sua vida, então faça. Entregue nas mãos de Deus e faça o que estiver em seu alcance. Seja persistente. Não desista se te disserem que ela já está morta. Creia em Deus e faça a sua parte. Jairo creu, e toda a boa disposição que ele teve o levou a testemunhar o milagre de Deus em sua vida, como está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas se Jairo tivesse ficado se lamentando, se ele não tivesse ido até Jesus, se ele não tivesse vencido as más notícias com a sua fé, o que poderia ter acontecido?
Não sabemos, não é verdade? Mas certamente muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações desesperadoras, quando poderiam estar colhendo o fruto da sua fé, quando poderiam estar vendo os milagres acontecerem e glorificando a Deus pelo cuidado dele. Deus não quer que você venha desistir. Deus quer que você venha confiar. Jairo confiou nas palavras de Jesus e não nas palavras daqueles que vieram da sua própria casa dizendo que a filhinha dele já estava morta. Ei, confie nas palavras que Jesus está mandando te falar hoje. Confie nele, porque tudo que estiver de errado na sua vida, se você crer, hoje Jesus ele te faz um milagre. Porque para Jesus nenhuma situação está morta. E seja qual for o seu problema, se você entregar nas mãos de Deus, tenha certeza que Ele fará algo por você. Nunca se esqueça, entregue tudo nas mãos de Deus e comece a fazer a sua parte. As coisas começarão a dar certo, mais cedo do que você imagina. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor fortaleça essa pessoa que ouviu esta palavra. Talvez ela se encontre na mesma situação que Jairo se encontrava. Jairo ele estava com a filhinha doente até o ponto que ela morreu, Senhor. Mas mesmo ela ter morrido, isso não impediu do Senhor levantar ela daquela cama, não impediu do Senhor ressuscitá-la e entregar o milagre para Jairo. Pai, quantas pessoas têm dado ouvido à voz de outras pessoas e têm desistido dos seus sonhos, desistido das suas famílias, dos seus projetos, ou até mesmo de filhos, de casamentos. Mas nesse momento, Pai, a Tua palavra nos mostra que se confiarmos em Ti, Senhor Jesus, o Senhor vem e faz um milagre na nossa vida. Senhor, então, faz um milagre na vida desta mulher que está orando, que ouviu essa palavra toda, está orando junto comigo agora. Faz um milagre no casamento dela, que muitos já disseram que já estava morto. Faz um milagre no filho dela, na filha. Meu Deus, faz um milagre, Pai, na saúde dela agora. Talvez o médico diz que não tem jeito, vai ter que viver com medicamentos. Mas ela crê na Tua palavra, Senhor. Então ressuscita os sonhos dela. Que enquanto, meu Pai, o Senhor permitir que ela e ele vivam nessa terra, que vivam com muita saúde, muita alegria e paz. E no final desta nossa carreira na terra, poderemos receber a coroa da vida eterna, que é a Tua salvação. Meu Deus, eu te entrego essas pessoas nas Tuas mãos, que assim como Jairo, naquele dia, ele pôde sorrir de alegria, de felicidade, ele pôde pular de tanta felicidade que ele teve naquele momento, que essa pessoa também neste momento, Pai, ela possa sentir a alegria de viver a Tua paz, que só o Senhor pode entregar. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se essa mensagem te fortaleceu, então compartilha nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Felipe Silva, e sejam abençoados todos os dias com a palavra de Deus. E se você está na minha página do Facebook, curta a minha página e nos segue. Que Deus abençoe e até amanhã, assim se Deus permitir.